Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando agora mais uma exposição bíblica do projeto Bíblia Aberta, com o pastor Paulo César Reis. Hoje o nosso texto de exposição será 1 Pedro, capítulo 3, versículo, tá aqui, 13 ao 22. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos acompanhar. Você que ama a palavra de Deus, que é uma estudante da Bíblia, uma oportunidade do seu irmão em Cristo compartilhar com você da palavra. Vamos juntos? Eu quero ler então a partir do verso 13. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Eu estarei lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim Cristo na carne, mas vivificado no Espírito, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. A qual arca, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Permita que só regular mais um pouco a equalização do microfone. Bem, queridos, essa porção está dentro de um assunto que o apóstolo Pedro vem desenvolvendo, que é a vida cristã exemplar. Ele escreveu para cristãos que estavam passando por sofrimento. Vou mudar aqui um pouquinho. Aqueles cristãos estavam passando por perseguições, por injustiças, mesmo sendo cidadãos bons e cordatos, pessoas ordeiras, do bem, por causa de sua fé, que contrapunha os valores sociais, tanto os valores sociais da cultura romana, da cultura grega, como também os valores religiosos do judaísmo. Então eles sofriam, por onde estavam, perseguições de todas as partes, porque eram como que alienígenas, peixes nadando contra a correnteza, na contramão do mundo. E é de fato o que nós cristãos somos. Nós somos alienígenas, a gente é de outro mundo. Ainda que sejamos humanos e nascemos aqui, mas a nossa origem espiritual não é deste mundo. Nós também estamos na contramão do mundo, dos valores, dos costumes, das práticas que esse mundo valoriza. E aí ele vai dizer que mesmo nesse mundo conturbado, desonesto, injusto, desequilibrado, em geral, quem mais sofre são os desordeiros, aqueles que praticam coisas
erradas, antissociais, ilegais, contra a lei. Porque mesmo não sendo crentes, estes também já são perseguidos, já são punidos quando praticam crimes. E aqui ele está dizendo, olha, mas se vocês estão praticando coisas boas, coisas certas, estão cumprindo com os deveres de bons cidadãos e cidadãs, quem é que vos há de maltratar? Acontece, mas é mais raro, né? Só quando é mesmo perseguição religiosa. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, eu não disse que pode acontecer? Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados, porque aí você, irmão, você, irmã, que vier a passar por essa condição, não sei como é onde você vive, em que país você vive, talvez você está vendo esse vídeo de outra nação, você fala outro idioma, está vendo aí pelo translator, pelo tradutor, pelas legendas. Quem sabe você vive num país onde há perseguição religiosa, perseguição aos cristãos. Ou quem sabe se você for ver esse vídeo daqui a alguns anos e também já houver perseguição religiosa massiva aqui no Brasil, e você vai se lembrar dessa mensagem. Quando você padecer como cristão, é bem-aventurança, é ponto para você para com Deus. Você não está sofrendo como um malfeitor, como um desrespeitador das leis sociais, um tumultuador gratuito que está apenas tumultuando onde está. Não, você é um cristão que pratica a justiça e por causa da justiça você é perseguido, maltratado. Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e maltratarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mentindo, né? Ele não está acusando o crente de caloteiro porque o crente realmente foi caloteiro, não. Ele está mentindo. Ele não está acusando o crente de malfeitor porque de fato ele foi malfeitor, não. Ele está mentindo para incriminar o cristão que guarda seu testemunho, que pratica a justiça. Mas Jesus disse, exultai e alegrai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o galardão diante de vosso Pai que está nos céus. É um sofrimento injusto, mas recompensado por Deus. Então aqui prossegue o apóstolo dizendo, verso 15, antes, sempre que acontece essa expressão antes, quer dizer, preferencialmente, prioritariamente, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Primeira coisa, tarefa do dia, de todo dia, até o último dia, santificar, separar, consagrar a Cristo como Senhor em nosso coração. A palavra Senhor aqui, no grego original do Novo Testamento, é Kyrios, ou Kyrios, que quer dizer o dono. Cristo como dono do nosso coração, assentado no trono do nosso coração para dar os comandos, as ordens daquilo que for do seu agrado, para que não façamos mais o que é apenas a nossa vontade, mas a vontade daquele que é o nosso dono, o nosso Senhor. Santificar, separar, reservar para Cristo o nosso coração. E diz mais, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Que hora? Toda hora, todo dia, todo momento, qualquer lugar, sempre preparados. Não é com um esboço de pregação pronto, um esboço de estudo bíblico pronto, não. Não é disso que está falando o texto. Mas é a palavra lá no coração, prontinha para responder. Por que que você crê nisso? Porque Jesus falou, porque o apóstolo ensinou, porque está na Bíblia, porque eu acredito. Mas como é que você acredita isso aí? É porque a Bíblia ensina e tal, esteja pronto. Mas como que eu estarei pronto? Me preparando. E como que eu me preparo? Procurando saber, procurando aprender. E como vou aprender? Buscando a quem ensina. Sobretudo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e praticando o que já aprendeu. Ninguém aprende até praticar.
Você faria uma neurocirurgia com um neurocirurgião que aprendeu no YouTube, mas nunca fez uma cirurgia? Absolutamente não, né? Ele tem que fazer residência médica, tem que fazer cirurgia acompanhado por outros instrutores. Depois que ele terminar aquele período de estágio, de residência e que tiver realmente prática, ele vai começar a fazer cirurgia e ainda vai desenvolvendo a vida toda. Assim também é o conhecimento da verdade e a certeza da esperança que há em nós. É certeza, para a gente falar com propriedade, com convicção experimental, não apenas teoria teológica, mas experiência de vida com Deus. A gente deve estar sempre prontos, porque não só vamos dar testemunho para ganhar almas para Cristo, para edificar outros irmãos, mas também para responder às autoridades que em algum lugar, em algum tempo, também podem nos interrogar. Em lugares onde há perseguição religiosa, muitas vezes as autoridades ficam intrigadas com o comportamento cristão e eles são submetidos a interrogatórios em que eles respondem com convicção, que depois deixa aquela autoridade lá daquele país que se opõe ao evangelho intrigada. Mas a minha religião, a minha cultura diz que isso aí tudo é falso, mas ele falou com tanta propriedade, com tanta convicção, e não raro autoridades se convertem através do testemunho de cristãos perseguidos, né? Então diz o texto aqui, verso 16, fazendo, ou seja, está sempre pronto para responder àqueles que pediram a razão da esperança que há em nós, mas não responde grosseiramente, rispidamente, de forma de quem que está ofendido e revidando. Não, faça isso, diz o verso 16, todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Já não é fácil passar por perseguição, interrogatório. Agora, ou então, mesmo que não seja uma perseguição social, religiosa, mas um questionamento de uma pessoa que quer nos ofender, quer nos atingir com perguntas indevidas, muitas vezes mal intencionadas, e você ainda vai responder com mansidão. Não vai brigar com ele, não. Você não vai ganhar nada nem ninguém brigando com o ímpio que zomba da sua fé, ainda pode se perder. Então vai com mansidão, diz o texto, com temor e boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Muita gente por aí, queridos e queridas, tem ideias e conceitos errados acerca dos crentes e da fé e da vida cristã. Hoje o povo tem mais acesso às informações e convivem com mais cristãos, porque até o número de cristãos aumentou. Mas muita gente ainda vive num absurdo imaginário acerca de nós. Mas como que a gente vai esclarecer essa pessoa? Que às vezes pensa absurdos de pastores, de crentes, de líderes. Não é brigando, é mostrando com mansidão, com temor, com uma boa consciência, a esperança, ou melhor, a razão da esperança que há em nós. Porque há uma esperança em nós. Nós somos o povo da esperança, vivemos a nossa fé em esperança daquilo que há de vir. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós devemos sempre viver buscando e trazendo à nossa memória o que pode nos dar esperança. E se com fé aguardamos, com esperança devemos esperar, diz a palavra de Deus. E prossegue o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Tem dois jeitos de sofrer: fazendo coisa errada e sendo açoitado pela força policial, pelas autoridades, como malfeitor, como transgressor das leis, como desordeiro, ou então por fazer a vontade de Deus. Se eu sofrer como desordeiro, eu só vou ter sofrimento mesmo, não tem recompensa, não tem galardão, não tem reconhecimento de Deus. Depois ainda vai ter mais juízo de Deus ainda.
Mas se eu sofrer como cristão, como praticante da justiça, praticante de boas obras, obedecedor da palavra de Deus, aqui diz que se for da vontade de Deus, é melhor. Pois também agora vai dar o exemplo de Cristo, que passou por esse exato caminho, o caminho da obediência, aquele que foi acusado, denunciado, julgado, condenado, executado, morto, sepultado, sem um crime, sem um pecado, sem nenhuma culpa. E, no entanto, não revidou, nem com palavras e nem com gestos. Pelo contrário, suas palavras e seus gestos foram de amor. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor foi o amor que o manteve na cruz. Ele tinha poder para sair de lá a hora que quisesse, mas ele foi obediente até a morte de cruz. E ele é o nosso modelo, o nosso principal modelo, o nosso exemplo número 1 é Jesus Cristo. Por isso somos cristãos. Cristão quer dizer imitador, seguidor de Cristo, em tudo, inclusive no sofrimento. Olha como Jesus sofreu. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, ainda que o sofrimento nos imposto seja tal que tire a nossa vida física, a nossa vida da carne, mas continuaremos vivos no nosso espírito. Estaremos vivos para com Deus, diante de Deus e com Deus. Isso ninguém pode tirar da gente. Jesus falou, não fiquem com medo de quem pode matar o corpo, mas nada pode fazer ao espírito. Mas antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto o espírito. Ou seja, os sofrimentos, as perseguições não podem atingir a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Só podem atingir o nosso corpo. Mas depois Deus dá outro, Ele vai dar um corpo de glória a cada salvo na primeira ressurreição. É só questão de tempo. Se demorar, não tem problema. Problema um pouco para os parentes que vão sentir saudade, falta da gente, ou não. Mas para a gente não é problema nenhum. Estaremos dormindo no Senhor. Se dormir já é bom, imagina dormir no Senhor, aguardando a ressurreição. É claro que nós não vamos provocar, buscar perseguição e morte, mas aqui diz que se for da vontade de Deus, da vontade permissiva de Deus, Deus permitindo que passemos por isso. E aí ele vai dar o outro exemplo, dizendo aqui, morto sim na carne, verso 18, mas vivificado no espírito, no qual o quê? No qual espírito, em espírito, o corpo estava na cruz, onde morreu, depois no túmulo, onde ficou por 3 dias, mas enquanto isso, onde estava de fato Jesus, em espírito, em alma? Estava trabalhando, porque alma e espírito não morrem. Para com Deus não há vivos e mortos, só há vivos, porque é só o corpo que morre. E a Bíblia diz aqui nesse texto, ainda que de uma forma bastante resumida, que em espírito, porque onde ele ia também não precisava de corpo, ele ia falar com espíritos. Então Jesus em espírito foi, diz o verso 19, e pregou aos espíritos, com E minúsculo, em prisão. Sempre que você ler na Bíblia Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. Mas quando for Espírito com E minúsculo, é anjo, ou demônio, ou ser humano. Pois todos somos espíritos. Possuímos uma alma e nós humanos habitamos num corpo. E aí o texto diz, os quais espíritos em prisão, verso 20, noutro tempo foram desobedientes. De quem ele está falando? O texto vai revelar, observe. Quando a longanimidade, a paciência, a tolerância de Deus aguardava nos dias de Noé. Como que isso se deu? Nos dias de Noé, se você ler lá em Gênesis, os primeiros capítulos, onde falam da vida de Noé e obra de Noé, diz que
Por 120 anos, Noé trabalhou com os seus filhos na construção daquela arca. O texto de Tiago diz que ele foi pregoeiro da justiça. Enquanto ele trabalhava, ele pregava com palavras e por obras, anunciando o dilúvio e a ira de Deus e que o povo se arrependesse. Mas ninguém se arrependeu, porque se tivessem se arrependido, teria entrado na arca com ele. Mas o povo, pelo contrário, zombava, né? Aqui diz que eles foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. A mesma água que destruiu a humanidade foi a mesma água que fez flutuar a arca, subir a arca, para preservar a Noé e sua família em segurança, em salvação. Salvação aqui no sentido de preservar a vida física. Então observe, é que enquanto o corpo de Jesus estava na cruz e depois no túmulo, ele estava trabalhando, como tem um hino que eu canto, né, quando Deus se cala, que fala disso. Então, diz mais o verso 21, a qual água, a água do dilúvio, figura o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A água do batismo de fato não remove pecado, mas para ser batizado na fé cristã em uma genuína igreja evangélica, a pessoa tem que passar por uma experiência de vida cristã, que está dentro do tema aqui, olha, indagação de uma boa consciência. Ela é levada então a uma boa consciência que indaga a sua condição e que a coloca no nível de fé e obediência a Jesus Cristo. E isso sim, salva. Cristo salva, o batismo não. Mas se o batismo nos leva a Cristo, Cristo salva. E diz mais o texto 22 para terminar. O qual, Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Aqui tem uma apresentação gloriosa, majestosa de Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso. Aquele que esvaziou-se de si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Você imagina aquele que é o Criador de todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Agora ele vai esvaziando, esvaziando, diminuindo, 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 até entrar dentro da própria criação, o ser humano, e lá no ventre de uma mulher ele vira um óvulo. O Espírito Santo reveste aquela mulher, aquele óvulo é fertilizado para virar um embrião, um feto, um bebê, um menino, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um homem adulto. Mas mesmo assim agora, no seu auge da vida humana, aos 30 anos, ele começa o seu ministério, ele é perseguido, insultado e depois de 3 anos e meio, ele é denunciado, ele é julgado, é condenado, é açoitado, executado na cruz, morto e sepultado. Deu ruim, né? Deu não. Veja como termina. Importante, mais importante é o fim das coisas do que o seu começo, diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Eclesiastes. Não é onde Jesus passou, é onde ele está. E se nós seguirmos suas pisadas, nós vamos estar com ele, onde ele está. E reinaremos com ele. Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mesmo que isso nos custe sofrimento ou até a perca da própria vida física, porque o texto termina aqui o capítulo 3 dizendo, o qual Jesus Cristo, depois de ter ido para o céu, aquele mesmo, né, que passou aqui, olha, sofreu, o justo pelos injustos, sem pecado, mas está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados. Anjos estão subordinados a Cristo, arcanjos, querubins, potestades, principados, tudo debaixo da autoridade de Cristo. Por quê? Porque ele retornou à glória
que tinha antes com o Pai, depois de passar pelo caminho do sofrimento. E de lá ele nos aguarda dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O plano eterno de Deus inclui não só a glorificação de Cristo, que ele já está glorificado com o Pai, outra vez, mas também a glorificação dos que são de Cristo em um corpo incorruptível para uma vida perfeita e eterna, ainda que nesse mundo e no tempo presente possamos estar rodeados de perseguições e sofrimentos. Fiquemos com esta palavra nesta hora. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. E se inscreva no meu canal aí no YouTube, Paulo César Reis. Dá o like no vídeo se você gostou. E também ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos.